Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje o nosso tema, quando o vento é contrário. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Nesta terça-feira, eu gostaria muito de poder estar orando com você. Esteja conosco nessa terça-feira às 19h30. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. Esta reunião acontece em dois locais. Na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel 286. Esse horário é oportunizado a você que não pode ir à igreja à noite. Esteja conosco nesta quarta-feira, às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos em células. O que são as células? São os grupos que reúnem nos lares às 20 horas para estudar a palavra de Deus e também para orar uns pelos outros. Se você quiser participar de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos a reunião, culto de adoração a Deus. Fica aí o nosso convite para você estar conosco neste sábado. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. Será uma alegria receber você em uma de nossas reuniões, em uma de nossas igrejas. Queridos, como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre o tema, quando o vento é contrário. Esse tema eu coloco o vento como algo das dificuldades, quando surgem os problemas, quando acontece a dificuldade, ou seja, tudo que você parece que está fazendo não dá certo, né? Onde nada funciona e por mais que esforçamos, as coisas não funcionam. Eu quero meditar com você num texto que registra a vida do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, diz assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte à China, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então, este versículo ele está dentro de um contexto em que Paulo, ele estava mais ou menos 2 anos e meio, o apóstolo Paulo estava sendo jogado de um lado para outro, ou seja, de prisão em prisão, ia para uma prisão, ia para outra prisão, e ele faz o apelo para ele depor diante de César, que era o imperador romano. Então, quando ele toma essa embarcação, a expectativa dele fazer essa viagem, mas a palavra de Deus vai mostrar que no percurso dessa viagem houve dificuldade. E Paulo expôs as eminentes dificuldades, porque Deus tinha revelado para ele. Mesmo assim, o centurião, ou seja, o comandante daquele navio, ele não deu crédito, ao contrário, ele preferiu seguir as suas orientações daquele homem que era que manobrava o navio, que estava na direção. Ele não deu crédito ao apóstolo Paulo. E é dentro disso que eu quero pensar com você sobre esta questão do vento contrário. Na nossa vida, às vezes acontecem algumas fases, algumas dificuldades, alguns momentos da nossa vida que parece que as coisas nada dá certo, nada funciona. Por mais que esforçamos, por mais que lutamos, não saímos do lugar, e quando às vezes não retrocede. Já ouvi alguém dizer que a vida, na verdade, ele estava analisando no aspecto financeiro, ele estava dizendo: olha, a vida é como uma roda, às vezes ela vai rodando, girando,
E quando ela costuma voltar, né, essa roda ela vai girando nesse sentido, né, relógio, de repente essa roda da vida ela começa a voltar no sentido antirrelógio. O que esse cidadão, que era um empresário bem-sucedido, estava expondo para mim na época sobre a questão financeira? Ele estava dizendo o seguinte: há momento, né, fase na nossa vida que nós ganhamos muito dinheiro e nós temos que ter uma percepção, fazer uma leitura que de repente que aquilo que nós ganhamos, né, vamos imaginar 10 anos que essa roda da vida estava girando no sentido relógio, ou seja, ganhando, economizando, de repente acontece uma crise, acontece um problema, e a roda começa a rodar anti-relógio e perde tudo. Se a pessoa não estiver atento, ele perde tudo que ele tem. O raciocínio dele é lógico, é óbvio. Eu, há uns tempos atrás, conversando com um cidadão, ele falou que ele estava queixando de não ter sequer uma casa própria. Aí ele estava dizendo: olha, teve um período que eu ganhei o dinheiro, eu estava com dinheiro totalmente possível de eu comprar uma casa num valor equivalente a 300 mil reais que me atendia. Mas a minha esposa adoeceu e ela ficou internada. Ele falou o período que eu não lembro assim precisamente, mas ele ficou internada, passou por cirurgia, e diz ele que em questão de um mês ele perdeu toda aquela economia que ele fez há longos anos. Aqui eu estou dando um exemplo que eu estou me esforçando para fazer entendido por você dentro dessa na nossa trajetória da nossa vida. Então, quando o vento dá ao contrário, quando o vento não é favorável. Nesse texto que eu mencionei aqui, eu tenho aqui que Paulo estava indo com aquela embarcação e o vento, né, por causa do vento contrário, ao invés deles seguirem em viagem, eles ficaram 14 dias naufragando e eles aportaram lá na ilha chamada Creta. E essas questões aconteceu e não é por causa do pecado, não é por causa de coisa do mal feito que ele tinha feito, ao contrário, a vida do apóstolo Paulo era uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida transparente, uma pessoa que, na verdade, pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus, mas o vento foi contrário. Você que está me assistindo, quem sabe você conhece alguém que já passou por isso. E eu não estou aqui para falar de tragédia, de desgraça, mas eu estou aqui para pensar com você o que devemos fazer. Como devemos agir nestes momentos. Porque maus pensamentos vêm sobre nós. Será que eu tenho alguma culpa, alguma coisa ruim aconteceu comigo, né? Ou alguém me jogou uma maldição? O que eu estou pagando? Porque quando nós estamos sofrendo, o nosso pensamento é natural que nós, por mais que andemos certo, nós começamos a analisar. E é justamente nesse texto que eu tenho aqui em mãos, fala que essas pessoas que estavam vivendo nessa situação, eles tomaram algumas atitudes, né? Eles tomaram algumas atitudes e que não foram atitudes corretas. No verso 18 deste mesmo capítulo 27 de Atos, vai dizer o seguinte: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviado o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E aqui vai dizer também que eles jogaram as coisas fora para o navio tornar leve. Que desperdício!
que jogou as coisas, o mantimento, a ponto deles ficarem até mesmo sem coisas ali, porque eles entenderam que eles tinham que fazer alguma coisa. Você sabia que no momento de aflição, no momento de angústia, sob pressão, com a carga emocional elevada, são os momentos em que nós mais erramos? Porque não pensamos racionalmente. Isso não trata de exclusividade de uma pessoa, seja quem for. Por isso que é necessário dar uma meia volta, pensar, analisar, receber uma instrução de alguém que está fora daquele tumulto, né? Receber um conselho, uma direção, porque sob pressão estamos sujeitos, ao invés de resolver, piorar a situação. Mas esses momentos, essa tormenta, este vento contrário, ele pode vir sobre mim e sobre você, porque isso faz parte, né, do treinamento. E são nesses momentos de crise que Deus está treinando. Ele está nos capacitando. São nesses momentos que Deus está falando conosco. E isso, na verdade, tem um efeito didático, de ensinamento, como nós reagimos diante da circunstância desfavorável, um vento favorável. Quantas coisas estão soprando, né? Porque tem a fase, como eu disse aqui, que as coisas vão fluindo. Tudo que você faz é como se fosse uma engrenagem, que as peças vão se encaixando gradativamente. Até os erros parece que é acerto. Mas há momentos que as coisas não funcionam, mas o que eu quero notificar aqui é que mesmo em situação desta, mesmo em dificuldade desta natureza, Deus está conosco. Ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, as lutas, as dificuldades, o vento contrário, não é sinônimo de ausência de Deus. Não é ausência de silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Há uma necessidade de acalmar o nosso coração e agir. O apóstolo Paulo, ele orou a Deus, ele pediu orientação ao Senhor e ele pôde, então, passar para aquela embarcação, para todos os tripulantes, que há 276 almas. Olha, Deus, ele não permitirá que nenhum de nós vamos morrer. E aí eles passaram a acreditar no apóstolo Paulo. Aí eles passaram a confiar no apóstolo Paulo, que aquilo que ele estava falando era verdade. E eles, então, depois daquele naufrágio, eles aportaram na ilha de Malta. E ali naquele lugar, Deus usou ele para curar as pessoas. Deus usou para salvar aquelas pessoas, porque ele tinha a direção do Deus Todo-Poderoso. Neste momento, há uma necessidade de você buscar a Deus e falar: Deus, me ajuda. E ele vai te orientar para que você possa passar por esse momento de vento contrário e sair livre e curado e são, ileso. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, mostra-nos a saída. Dai-nos, ó Deus, a sabedoria para administrar nesses momentos difíceis. E que a graça do Senhor venha sobre esta pessoa que me assiste neste momento. Quem sabe ela está vivendo essa fase na sua vida do vento contrário, mas que o Senhor possa ministrar sobre ela através dessa palavra a bonança e que ela possa aportar no lugar seguro para a glória e louvor do teu nome. Eu oro a ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.